Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e com uma diferença de 10.838 votos, Evandro Leitão do PT foi eleito prefeito de Fortaleza e vai assumir a nova gestão a partir de 1º de janeiro de 2025. O pleito municipal foi finalizado ontem, domingo, e a nossa equipe conferiu tudo. A eleição histórica na capital registrou uma diferença de 10.838 votos entre os dois candidatos que disputaram o segundo turno. A apuração seguiu do começo ao fim, sem que a distância entre os concorrentes chegasse a 1 ponto percentual. A votação acirrada registrou 50,38% dos votos para Evandro Leitão, do PT, que assume a Prefeitura de Fortaleza no dia 1º de janeiro de 2025. André Fernandes, do PL, teve 49,62% dos votos. Ele esteve no comitê de campanha após o resultado da apuração e discursou para eleitores. Não tem como dizer que a gente não já fez história. Nós fizemos história, mas deixa eu falar. Uma história que apenas acabou de começar. O prefeito eleito de Fortaleza só foi ao comitê central de campanha após o resultado ser divulgado pelo TRE. No palco, Evandro Leitão agradeceu a militância, partidos aliados e lideranças políticas, como o ministro da Educação, Camilo Santana. Após pedir uma oração, o ex-governador chorou ao comentar o resultado da eleição. Eu falei há poucos minutos com o presidente Lula. E eu disse a ele, Lula, eu só queria ligar para você para lhe dar de presente a vitória do Evandro aqui em Fortaleza. E ele disse, diga ao Evandro que pode contar com o presidente Lula para governar essa cidade. Parabéns, Evandro! Parabéns, Evandro! Tamo junto! Obrigado! Na primeira entrevista coletiva após o fim da disputa eleitoral, Evandro disse que vai trabalhar para unir a cidade. Ter humildade para a gente juntar a Fortaleza, unir a população fortalezense. Nós não vamos administrar apenas para aqueles que votaram no Evandro e na Gabriela. Nós iremos administrar os 2 milhões e meio de fortalezenses que nós temos aqui. Portanto, é unir a cidade, é trabalhar e saber ter a compreensão de que agora é uma nova etapa que vai se iniciar a partir de 1º de janeiro de 2025. Criticou as alianças formadas pelo adversário no segundo turno e disse que Fortaleza deu respostas nas urnas aos 2 projetos políticos apresentados. Eu sempre dizia e digo que são 2 projetos completamente distintos, antagônicos. A educação pública, nós queremos, eu irei fortalecer a educação pública, o adversário queria privatizar. Eu irei fortalecer o Sistema Único de Saúde, o adversário ele pensa de uma forma diferente. Então são 2 projetos completamente diferentes. Então o povo assimilou isso e para aqueles que achavam que se juntassem todos contra o projeto aqui, o nosso projeto, deu com os burros na cara, né? Então a população fortalezense, ela muito sábia, ela deu a resposta nos elegendo com maioria dos votos, e agora é a gente pensar no futuro. O futuro gestor da capital disse que o trabalho que vai desenvolver vai ser guiado por algumas prioridades. As prioridades que nós temos a redução das desigualdades sociais, mas isso é uma coisa muito subjetiva. Nós vamos atuar fortemente em cima de um tripé: educação, saúde, geração de emprego e renda. Esse tripé aqui nós vamos trabalhar fortemente. Claro que os demais eixos temáticos são importantes, evidentemente, mas esse tripé aqui, saúde, uma saúde de qualidade, o trabalhador, a trabalhadora ter a condição de ter efetivamente uma saúde que lhe proporcione uma segurança em saber que se for um posto de saúde,
terá médico, terá profissionais de saúde, terá remédios, ampliar a rede de saúde da família, ampliar os CAPs em Fortaleza, tudo isso é importante. Educação, sem sombra de dúvida, transformar Fortaleza na educação, na cidade da educação, assim como o estado do Ceará é. Fortaleza também nós queremos transformar a Fortaleza como uma cidade da educação e geração de emprego e renda, onde nós temos aí diversos programas que nós já apresentamos, que vocês já conhecem boa parte, para que a gente possa também dar essa dignidade para as pessoas. Evandro Leitão tem 57 anos, é servidor público, já atuou como secretário de Estado na gestão de Cid Gomes e foi presidente do time Ceará Sporting Clube. Atualmente é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ele vai governar a cidade por 4 anos, ao lado da vice-prefeita eleita, Gabriela Aguiar. Fortaleza pode superar os 6 bilhões de reais em vendas de imóveis este ano. Os números foram divulgados em mais uma edição do Flash Imobiliário. O auditório da Lopes Imóveis ficou lotado. O sócio-diretor da empresa, Ricardo Bezerra, reuniu grandes nomes do setor para anunciar excelentes números. O acumulado de vendas deste ano é de quase 5 bilhões de reais. Um grande salto em relação aos 3 bilhões registrados em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por uma maior demanda por imóveis, especialmente no segmento de médio e alto padrão. Segundo Ricardo, o dinamismo do mercado imobiliário na região metropolitana de Fortaleza mantém um ritmo aquecido. Cada mês que passa, a gente fica mais feliz, porque a gente vê que o mercado imobiliário de Fortaleza está crescendo acima do ritmo que a gente estimava. O especialista ainda destacou que a capital cearense está prestes a encerrar 2024 com um marco histórico, superar pela primeira vez os 6 bilhões de reais em vendas. Fortaleza é o maior PIB do Nordeste e, por ter o maior PIB do Nordeste, tem também o maior mercado imobiliário, a base da economia do Ceará, que é o mercado imobiliário. Então é natural que o maior PIB do Nordeste também tenha o maior VGV. 6 bilhões de reais é a expectativa. Eu estou muito confiante que nós vamos superar essa meta e isso é muito bom, porque quanto mais VGV, mais emprego gerado, mais renda para o nosso povo, mais desenvolvimento, e ainda digo mais beleza, né? Porque se Fortaleza é a Dubai do Nordeste, matéria que saiu aí na capa do Otimista, você tem que ter os mais belos prédios que geram outra economia, outra indústria, que é a indústria do turismo. Na ocasião, foi divulgado também o ranking das construtoras, com os campeões de vendas do terceiro trimestre de 2024. A Diagonal ficou com o primeiro lugar. Para a gente é uma honra estar recebendo esse prêmio. Traduz muito o que a gente vive no dia a dia na construtora, que são nossos projetos inovadores, colocar o cliente no centro das nossas decisões e principalmente nosso propósito, que é inspirar e surpreender. Então a gente acorda todo dia, vai trabalhar, o time comprometido em fazer isso, inspirar e surpreender e deixar a nossa cidade ainda mais linda, com os empreendimentos que a gente constrói, que a gente entrega. E agora o intervalo, a gente volta já já. E durante 3 dias, o Sebrae Ceará realizou em Fortaleza o Ceará Tech Summit 2024, o maior evento gratuito de inovação do Nordeste. E o Grupo Otimista de Comunicação marcou presença. O consumidor no nosso estado, em geral, segue o perfil brasileiro, que mudou nos últimos anos. Ele é multitarefa, ele é multi-engajado, ele é multipesquisa, ele está o tempo inteiro fazendo tudo ao mesmo tempo e produzindo conteúdo também. Então, esse multiconsumidor precisa hoje de um multiempreendedor, que abre a loja, fecha a loja, faz o caixa, mas também pensa comunicação. O diretor de novos negócios do Grupo Otimista de Comunicação participou do Ceará Tech Summit para falar sobre essas características e as oportunidades que giram em torno dos consumidores. Para uma plateia formada por pequenos empreendedores, ele e os outros debatedores levaram dicas de ferramentas básicas e eficientes para a comunicação com o público. O mercado de consumo, que utiliza o meio digital e foi consolidado durante a pandemia, traz inúmeras possibilidades.
Segundo os especialistas, é preciso que os responsáveis pelos negócios não deixem de humanizar o relacionamento. O lado humano nunca vai se perder. A gente pode ter ChatGPT, a gente pode ter inteligência artificial, mas as pessoas se relacionam com pessoas. As pessoas acreditam em pessoas. Então, por mais que a gente tenha uma rede social super eficiente, se conectar nas conversas com o consumidor vai fazer toda a diferença. O evento promovido pelo Sebrae Ceará e inúmeros parceiros mostrou que aqueles que iniciam a jornada também precisam perder o medo das mídias tradicionais para alcançar os públicos. Maurício Júnior avalia que o Grupo Otimista de Comunicação é um exemplo da rede de apoio necessária ao pequeno empreendedor que está atento ao novo consumidor. O nosso presidente, o Adriano Nogueira, ele é assertivo em tudo que ele faz, né? Antes de vir para cá, a gente conversou muito sobre o papel do Grupo Otimista aqui e como a gente, cumprindo esse papel de fornecer informação, de se conectar com esse pequeno empreendedor, a gente reforça a missão do Grupo Otimista, que é ser aqui no Ceará uma grande referência em comunicação multiplataforma, propositiva e acessível. E a 14ª edição da campanha Ônibus Encantado, promovido pela Federação dos Transportes, está realizando uma campanha em parceria com o Edisca e o Lar Santa Mônica. A repórter Camila Matias tem os detalhes. E é isso mesmo, Elaine, uma ação que fala de solidariedade. Como vocês podem ver, atrás de mim tem vários alimentos que foram doados para essas crianças dessas instituições. E para falar um pouquinho do que aconteceu, a gente vai conversar com a Fernanda Lima, que é coordenadora do Núcleo Socioambiental da FRETRANS. Tudo bem, Fernanda? Conta pra gente um pouquinho dessa ação, 14ª edição. Muito tempo, né? Sim, são 14 anos, né, da ação em prol de instituições, né? Os beneficiados desse ano foram 2 instituições, a Edisca e o Lar Santa Mônica, né, e é uma ação voltada, simbologia o Dia das Crianças, e trazer um dia também, um dia de comemoração para as crianças também. O que aconteceu aqui nesse Dia Especial das Crianças? Bom, nós recebemos a Edisca, né? 30 crianças estiveram aqui para participar. Então, foi um dia com cinema, brincadeiras, né? Uma contação de histórias com a turma da Sandy, do Cindy Ônibus, e também um lanche bem especial, né? E uma animação para todos eles. Perdão. A gente está vendo vários alimentos aqui atrás. Como foi que esses alimentos foram arrecadados? Conta para a gente um pouquinho. Bom, nós arrecadamos em doações, né? E também arrecadamos com gincanas dentro do SESC Senat, né? Que os alunos participaram de gincanas e fizeram a doação. Foram 850 quilos arrecadados. Esses alimentos vão para onde agora? Vão para as 2 instituições, para a Edisca e para o Lar Santa Mônica. Fala para a gente também um pouquinho dessa ação, da importância, principalmente para essas 2 instituições que vieram aqui e tiveram esse dia diferente. Sim, é muito importante, né? A doação é solicitada pela instituição, então a gente faz em prol do que a instituição necessita, né? Então, as 2 solicitaram alimentos não perecíveis, então a gente trabalha dentro da necessidade da instituição. Então, quando vocês selecionam essa instituição, ela que escolhe, digamos assim, o benefício que vai ganhar, mais ou menos assim? Explica pra gente. Sim, ela escolhe, né, a gente solicita a preferência, pede a preferência, então ela informa se é alimentos, itens de higiene pessoal, brinquedos mesmo, né, por conta do Dia das Crianças. E ano que vem já tem uma ideia, se vai ter de novo essa edição? Conta pra gente. Sim, ano que vem já estamos contando com o ano que vem, né? Então a gente já se prepara para o próximo ano em outro formato, porque a gente sempre gosta de fazer formatos diferentes, né? E conseguindo também muito mais o que a gente arrecadou nesse ano. E as pessoas podem ajudar como também? Bom, as doações são feitas aqui no SESC Senat, na FETRANS, né? No prédio da FETRANS, na Dona Leopoldina 1050, no centro. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. Então é isso, solidariedade, criançada, um dia divertido, tudo com muito amor também dedicado a esses pequenos. No mês de outubro, né, o mês das crianças. Volto com você aí no estúdio. E atenção, sites e perfis em redes sociais buscando cliques e seguidores têm divulgado o benefício previdenciário que não existe, o Auxílio Cuidador. Sobre esse assunto eu conversei com a advogada Cláudia Martins. Cláudia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Com relação a esse novo golpe agora, parece que todo dia a gente tem golpes novos aparecendo e esse também, ele vai direto ao ponto do pessoal voltado para as pessoas do INSS, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse golpe e como é que faz, sobretudo, para se proteger. Isso, assim, vamos deixar claro que esse auxílio cuidador, ele não existe. A gente tem que partir desse princípio. O auxílio cuidador não existe. O que existe
é um auxílio que é pago, um adicional de 25%, que ele só é pago para quem se aposentou por invalidez. Se a pessoa não se aposentou por invalidez, se ela recebe uma pensão, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria rural, ela não tem direito a esse adicional, ainda que adoeça. Então, o que tem acontecido é que eles têm oferecido auxílio cuidador, né, dizendo que as pessoas têm direito a esse auxílio, e aplicam mais um golpe em quem mais precisa, né? Pois é, e aí tá correndo aí solto, né? Nas redes sociais, as pessoas estão recebendo. A gente deu uma olhada aqui, inclusive até a arte é bem feita, né? Assim, bem bonitinha para justamente as pessoas caírem, né? O que de fato você recomenda com relação a esse avalanche de informações, né? Sobretudo de golpes voltados para os menos vulneráveis, né? Para as pessoas que não têm informação a respeito disso. A gente tem que sempre ficar atento que não é comum, não é frequente o governo oferecer benefícios de forma direta, né? Ou ligar, ou mandar mensagem, ou enviar e-mail. Nada disso vai chegar na população dessa forma. Então, a primeira atitude que tem que ser tomada é observar de onde está vindo essa informação, verificar se é um local confiável, né? E procurar os meios governamentais, já que informa que é do INSS, que procure o site do INSS ou ligue para o INSS e pergunte sobre a veracidade da informação, ao invés de aceitar e acabar caindo no golpe. E só relembrando, no caso você falou, né? Isso existe para determinados grupos, né? E queria que você, por favor, reforçasse para quais grupos esse auxílio seria fornecido de acompanhamento, né? De acompanhante, no caso. Pronto. O auxílio cuidador, ele não existe para nenhuma situação, que é o que está sendo oferecido. Isso não existe. O que existe é um adicional de 25% na aposentadoria de quem se aposentou por aposentadoria por invalidez. Em razão de invalidez, a pessoa recebe esses 25%, mas ela precisa ter se aposentado na condição de aposentadoria por invalidez. Só nessa condição existe esse adicional de 25%. Fora, essa opção não é possível. Certo. O que mais vocês recebem com relação a isso, né? De queixas, de denúncias, de golpes, com relação a essa questão também específica do INSS, mas também outras? Tem outro golpe bastante comum, as pessoas recebem cartas de uma suposta associação, oferecendo uma revisão de aposentadoria, e na carta vem informando que a pessoa pode ganhar até R$100 mil, R$150 mil, pede as informações do aposentado, né, e aplica um golpe. Essa também não é verdade, tá? Não existe nenhuma revisão, principalmente para quem ganha um salário mínimo, que é a maior parte da média do Brasil, uma revisão de valor tão alto. Certo, a gente fica sempre alertando, né, porque quem recebe geralmente é um público que é de mais idade, né, que não tem essas informações muito à vista, ou que recebe informações toda a vida e acabam acreditando, de familiares que enviam também, né, aqueles grupos que a gente conhece, é o grupo da confiança, né? Você recebe de alguém que você conhece, aí você, poxa, isso aqui é verdade, acaba caindo, né? Isso, tem que sempre ter muito cuidado de onde está vindo a informação e procurar buscar meios de confiança para verificar se é verdade. Ou buscar o site do INSS, ou ligar para o INSS, ou procurar uma ajuda jurídica para ter a informação correta. Joia. E com relação também a sempre desconfiar, né, Cláudia? Quando vem informação... Sempre desconfiar. Vem a informação, às vezes, que você ganhou tantos R$1.000, só apenas clique aqui, não é bem assim, né? Isso, Dinheiro a gente não ganha fácil, né? Ninguém ganha dinheiro fácil. Então, sempre desconfiem quando for algo muito bom, né? De forma tão gratuita e tão fácil. E até o dia 10 de novembro, Fortaleza está sendo palco de uma série de vivências cinematográficas ao ar livre, promovidas pelo Cine Ar Livre, com o objetivo de oferecer experiências coletivas e imersivas por meio da sétima arte. O projeto conta com 24 exibições de longas e curtas-metragens em 6 localidades distribuídas pelas regionais da capital cearense. Sobre a programação, eu conversei com Camila Rodrigues, diretora do evento. Camila, obrigada pela sua presença.
Obrigada a vocês, TV Otimista, Elaine, por me convidar e convidar aí a programação do Cine Livre para estar aqui contigo e com vocês. Pois é, que bom estar com você aqui com a gente. Fala um pouco dessa programação, como é que ela foi pensada, né? Vai ser distribuída na capital, é isso? É isso, Elaine. O Cine Livre ele acontece na cidade de Fortaleza. São 24 exibições, entre longas e curtas, e serão 6 praças da cidade. A gente queria fazer mais, né? A ideia era fazer mais territórios, fazer mais praças, mas por enquanto essa edição se concentra nessas 6 datas. Em outubro agora, amanhã estaremos ali na Leste-Oeste, na Barraca Foi Sol, uma programação toda voltada para o público infantil. Importante falar que é uma programação gratuita, né? E no dia 20 estaremos no Pirambu. Pois é, e aí vai passeando pela cidade, né? E as pessoas que estão no entorno também vão se deliciando e podendo se programar com a família, né? A ideia é essa mesmo, assim, é fazer um cinema itinerante, promover a cultura e a arte na cidade, nos territórios, entendendo que essa vivência na cidade, nas praças, no urbano, é importante a gente criar essa convivência entre a própria comunidade, entre as pessoas que estão passando por ali, ter uma experiência positiva na cidade, ter uma experiência onde outras narrativas ali são conversadas, né? Então, a gente tem filmes que têm animações, que são lúdicos, tem outros filmes que também debatem aí os direitos humanos, mas tudo através da poesia, através de uma poética. Então, ter a vivência do cinema ao ar livre, com as pessoas ali do território e do bairro, é ressignificar a cidade onde a gente vive. Pois é, você fala uma coisa importante, né, que é ressignificar a cidade, pertencimento, né, de se incluir junto, estar presente nos locais de forma gratuita, né, exercer a cidadania, porque a cultura, ela é um direito, né? A cultura é um direito e o Cine Livre vem, né, através da ideia da democratização mesmo da arte. Então, a nossa programação, por exemplo, ela tem um recorte de filmes nordestinos e cearenses. Então, a gente entende que é muito importante promover e difundir, criar um circuito de filmes cearenses para a população cearense, né, para que essa democratização ela seja tanto do acesso a esses filmes, como também da difusão desses filmes, né? Então, promover uma experiência que seja uma experiência positiva para toda a família, porque toda a nossa programação ela tem censura livre, então ela teve esse cuidado. Então, todas as idades são convidadas, especialmente no dia 19 é um público infantil, mas todos os outros dias ele tem essa diversidade de idade. Então, promover essa democratização da arte é o que nos inspira e é um dos nossos propósitos. E no caso, Camila, você falou que a programação ela é aberta a todos os públicos, né? Vocês tiveram esse cuidado, essa curadoria de ver justamente para a criança que vai, para a pessoa idosa, para a família toda. Como é que foi a escolha dessa curadoria, né? Para poder disponibilizar essa programação? A gente tem uma curadora, né? Que é a Sabina, mas o nosso debate foi o quê? Como é que a gente recortou? A gente teve o recorte primeiro da história dos filmes nordestinos e de privilegiar o cinema cearense, entendendo que o cinema cearense, ele hoje é um protagonista nacional, ele é um protagonista internacional, né? Estamos chegando em muitos lugares, com muitas premiações. E aí o recorte foi a partir do quê? A partir também dos direitos humanos, a partir de uma narrativa jovem. Todas as idades, elas são contempladas, né? Então, a gente debate, por exemplo, Barra Nova, né, que vai debater uma praia do Nordeste e do Rio. Então, são debates também que tem aí que Fortaleza faz parte do cotidiano da Fortaleza, que é o litoral, que faz parte do cotidiano do próprio Ceará. Então, tem temas do litoral, tem temas também ali do sertão. Então, a gente tá permeando tanto a memória, né? A gente está permeando a memória desse Ceará, quanto também trazendo aí debates que são debates da atualidade, que são debates aí da juventude, né? Então, por exemplo, Cabeça de Negro, que é um longa do Del Cardoso, então ele vai falar um pouco sobre essa juventude das escolas, né?
como é lidar com o próprio racismo, por exemplo, ali nas escolas. É um filme inspirado no livro do Panteras Negras. Então, a gente tem vários assuntos, a gente aborda vários assuntos. Pois é, Camila, eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo, para se fazer presente. Onde é que fica a programação, né, para não perder nenhum dia? Olha, então eu convido aqui a todo mundo para entrar primeiro no nosso Instagram, né, Cine Ar Livre. Ali tem toda a programação diária das sessões, mas no dia 19/10 estaremos ali na Leste Oeste, né, ali no bairro do Moura Brasil, na Barraca Foi Sol, que é uma programação toda dedicada à infância. A partir das 14 horas já terão programações ali, outras, né, ou programações cênicas, e as exibições dos filmes iniciam às 18h30. No dia 20/10, no domingo, estaremos no Pirambu, ali ao lado da Praça da Bel, no Anfiteatro do Pirambu. A partir das 18h30 estaremos lá. Já no dia 20, vamos para Sapiranga, e ali, em breve, nas nossas divulgações, colocaremos o endereço correto para todo mundo se fazer presente. A programação de novembro, como são vários bairros, a gente está sempre divulgando um mês, aí no mês seguinte a gente vai divulgar as próximas praças que serão itineradas. E agora o intervalo, a gente volta já já. E vem aí a 8ª edição do Prêmio Sabores da Cidade. O público pode votar até o dia 31 de outubro. Sobre esse assunto, eu conversei com a jornalista Isaqueline Ribeiro. Acompanhe. Olá, Isa, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar dessa premiação, que ainda dá tempo de participar, né? É isso, tudo bem, Elaine? Obrigado por receber a gente. A gente está com a votação até o dia 31 de outubro agora. Então, quero convidar todo mundo para votar. A gente está com uma lista com 150 indicados nas melhores categorias de restaurantes, bares, comidinhas profissionais, para poder a gente eleger os melhores sabores da cidade junto. E a gente está vendo aí nas redes sociais um burburinho, cada um pedindo seu voto. É essa a dinâmica mesmo? É isso mesmo, né? A gente faz primeiro uma seleção de indicados com um grupo de jurados, e dessa seleção a gente coloca para votação popular, para as pessoas votarem, e isso é o mais legal, né? É o engajamento do público, dos clientes, né, com os restaurantes pedem votos, os clientes pedem votos para os restaurantes, então a gente tem assim uma mobilização bem legal, né, das pessoas indicando mesmo aqueles lugares que elas gostam, que elas valorizam, que elas querem dar destaque, né? Então a premiação ela também funciona com esse movimento, né, de engajamento das pessoas ressaltando e destacando os seus preferidos na cidade. Nessas 30 categorias aí, quais são os de destaque que você pode falar aí pra gente? Tem melhor sabor nordestino? Diga aí pra gente. A gente tem a categoria de comida cearense, mas tem também, eu gosto de destacar as categorias de profissionais. A gente tem de melhor chefe, melhor bartender, melhor sommelier. E a gente incluiu agora esse ano uma novidade que é o de melhor atendimento. A gente ainda não conseguiu formatar para que, por exemplo, fossem indicados profissionais de atendimento, mas eu acredito que já seja um primeiro passo para a gente indicar os restaurantes que os fortalezenses gostam e se sentem melhor atendidos, e a partir desse momento a gente também fazer, numa outra ocasião, a indicação dos profissionais do atendimento, né? Assim, a gente também usa essa premiação como um termômetro de conhecimento mesmo do público, como as pessoas reconhecem os profissionais, reconhecem os lugares que elas costumam frequentar. Então, uma das novidades, inclusive, é essa categoria de melhor atendimento, que ainda está sendo como indicação do restaurante, né? Melhor atendimento daquele restaurante. Mas no próximo passo a gente quer também dar cara e nome também para os profissionais do atendimento. Eu estava dando uma olhada aqui que tem espetinho também, né? De tapioca. Pra gente que gosta aqui, é bom porque a gente faz aquele roteiro, né? De final de semana, na semana. Vamos tomar um café aonde? Aí você fica procurando onde é que faz. E lá tem, né?
Tem. Isso também é legal a gente comentar que a premiação é uma premiação de gastronomia, e às vezes as pessoas acham que gastronomia é só o restaurante caro, o restaurante chique, né? É aquele restaurante muito arrumado, e a gente, como Sabores da Cidade, entende que a gastronomia ela está em todo lugar, inclusive nas ruas, inclusive na comida popular. Então a gente não poderia deixar de ter categorias como essas, né? Então a gente tem a categoria de pratinho, de espetinho, de tapioca, que são categorias que representam um pouco das ruas de Fortaleza, né? Tem lugares que começam na rua e aí eles alcançam, né, um sucesso ali, um crescimento e acabam transferindo para um ponto comercial, mas é uma comida que a gente entende como comida de rua de Fortaleza, comida popular que todo mundo come, todo mundo gosta, então merece também estar entre os melhores e ter esse destaque. Pois é, Isa, além dessa premiação, né, o importante que fica também é um guia completo, né, porque a gente às vezes sempre recebe alguém, né, de fora, ou então a gente mesmo, né, que às vezes, poxa, eu queria comer num lugar diferente, e aí vem naquela hora, não sei onde procurar, vocês têm tudo, né? Tudo, é. A gente, como no site, sempre tem publicações, novidades do mercado gastronômico, mas essa premiação, ela gera esse guia, né? Um guia completo com 150 indicações, não é pouca. Então, a gente tem 150 indicações em 30 categorias. Então, quando a gente divulga o resultado, né, do que foi o mais votado pelo público, também esse resultado é acompanhado de um guia com as informações de todos os indicados. Então, quem está na premiação, né, os restaurantes, estabelecimentos profissionais, eles já são os melhores da cidade. Então, independente de quem é o mais votado, a gente já tem ali um roteiro completo de restaurantes de comida regional, restaurantes de comida italiana, restaurantes por exemplo, os bares, né? Os bares bom e barato, os bares mais sofisticados, onde tem a melhor carta de drinks. Então, assim, as pessoas elas têm um roteiro completo para aproveitar o ano todo, né, com essas indicações. Tá, Jó, eu queria que você fizesse mais esse convite aí para quem está assistindo, se fazer presente, dizer, olha, eu votei e tá lá meu voto. Isso, a gente está com a votação aberta no saboresdacidade.com. Ela está separada pelas categorias de restaurantes, comidinhas e bares e profissionais. Então você escolhe lá qual você quer votar, os seus preferidos, né? Não é obrigado votar em todas as categorias, você pode votar somente no que você conhece, no que você gosta, no que você confia, mas se conhecer de tudo, aproveita e vota em todas as 30 categorias, até o dia 31 de outubro. A Caixa Cultural Fortaleza apresenta de 1º a 10 de novembro o espetáculo Ninguém Sabe Meu Nome, monólogo com a atriz carioca Ana Carbatti. Sobre esse assunto eu conversei com ela e ela deu mais detalhes sobre a programação. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar desse espetáculo que já está chegando, não é isso? De 1 a 10 de novembro. Fala um pouco como é que foi pensada toda essa história para você trazer para a gente aqui e a gente se deliciar com você conosco. Bom, esse projeto nasceu na pandemia. A pandemia foi um momento difícil, né, para todos nós aqui no Brasil e no mundo todo. E esse período, né, de introspecção me fez começar a pensar um pouco sobre o que eu gostaria de fazer no teatro, quais eram os assuntos que estavam me interessando naquele momento. E naquele momento, meu filho tinha em torno de 6 anos e eu olhava muito para ele e pensava muito, né, assim, no futuro dele. E aí eu comecei a ler muitas coisas sobre muitos pensadores antirracistas, né, desde a década de 60 até os dias de hoje. E aí tive essa ideia assim, de começar a pensar sobre como eu, como mãe, poderia garantir, pensar estruturas, né, para proteger meu filho de uma violência que é muito inerente às pessoas pretas no nosso país, né? Num país que tem uma tradição escravocrata. E aí eu fui escrevendo, lendo muitas coisas e, ao mesmo tempo, escrevendo e fazendo um pouco essa correlação entre esse personagem fictício, que é a Yara,
e a minha própria vida pessoal, quais eram as minhas ansiedades, né? E assim nasceu Ninguém Sabe Meu Nome. Pois é, e aí falando nesse momento de muita tristeza que a gente passou, né, de muita dor que a gente ainda leva, né, quem perdeu alguém, quem se sensibiliza da perda de alguém, né, e também, sobretudo, sobre isso que você disse muito de forma clara, como as pessoas, hoje em dia, a gente tem, eu não sei se a ideia é essa, né, Ana, de que a gente vê as redes sociais impulsionando um discurso de ódio, né, algo cada vez mais forte, e parece que é por isso mesmo, fica por isso mesmo, né, algo que é tão contra a vida de alguém, né, contra o fato da pessoa ser quem ela é, né, você apenas se dá o direito de ofender, de agredir com palavras, enfim, seja do que for, né, a gente não precisa disso, né, passamos por uma pandemia que deveria ter ensinado, né, que a nossa vida é tão rápida, tudo se acaba tão rápido. Eu acho que a pandemia veio muito para mostrar para a gente da fragilidade, né, do grãozinho de areia que nós somos, de como a vida é uma coisa importante, né, e como a gente deve se ocupar de coisas mais relevantes na vida, né. E eu acho que esse espetáculo, ele, apesar do nosso tema ser um tema voltado para a questão do racismo, esse é um tema que, apesar de ser específico, ele é muito amplo também, porque tudo que a gente discute no espetáculo, né, tudo que a gente traz ali, pode perfeitamente ser aplicado para a LGBTfobia, para a gordofobia, para o etarismo, para todas as coisas que diminuem as pessoas por uma condição física ou por uma condição pessoal, né? Então, eu acho que ele tem uma ressonância muito grande em todos esses debates. Nós já estamos com tantos problemas, né? Estamos com problemas hídricos no mundo inteiro. A gente tem tantas coisas para se preocupar hoje em dia, a questão do nosso ambiente, e a gente devia se humanizar um pouco mais e humanizar o próximo, né? Eu acho que a mensagem do espetáculo é fundamentalmente essa, né? A gente precisa, como ser humano, aprender a humanizar a outra pessoa, humanizar quem está na nossa frente, né? Ana, além da apresentação, né, você também tem atividades afora a apresentação, né? Conta um pouquinho para quem está assistindo, até porque a gente já gosta de anotar, né? Toda a programação, o que é que vai ter? Vocês vão estar fazendo oficinas, palestras? Isso, a gente tem, eu não me lembro exatamente as datas específicas agora à mão, vou até ver se as meninas da produção estão assistindo. A gente está aqui, vou pegar essa pesquinha contigo aqui. No sábado, né, dia 2, vai ter um cola bate-papo. para mim, então, porque eu não me lembro exatamente. Vamos pescar junto aqui, né? Me ajuda, no sábado... A gente vai fazer, a gente tem um debate que vai ser à tarde. Qual é o dia que você tem aí, que eu não me lembro? É dia 2, né? Vai ser um bate-papo, né? E sobre acessibilidade. Isso, dia 2 a gente tem um debate depois do espetáculo com acessibilidade. Aliás, eu quero aproveitar para dizer isso. É super importante que a gente tenha esse público, né, que se interesse por assistir o espetáculo, o público PCD auditivo. Estamos lá com uma sessão com acessibilidade, porque eu acho que essa também é uma questão que o espetáculo, que reverbera, né? As pessoas que são PCD também sofrem muito, né, preconceito nessa sociedade, então seria maravilhoso ter essas pessoas lá. Então, a gente tem, no dia 2, a sessão, o espetáculo vai ser com interpretação de Libras, e a gente logo em seguida tem um bate-papo para a melhor fruição do espetáculo, uma conversa para a gente falar sobre o processo, falar sobre as coisas que a gente discutiu lá durante a peça, também com acessibilidade. Aí depois a gente vai fazer um debate com um convidado, uma convidada,
para a gente discutir sobre quais são os impactos que o racismo tem dentro da sociedade cearense, né? Aí a gente coloca mais um foco mais voltado para aquela cidade, para a gente discutir ali na comunidade o que a sociedade cearense pode fazer para amenizar esses impactos, né? E aqui, pelo que eu tô E depois vendo, a gente faz uma... da oficina, né? Esse dia 3, não é isso? Que é voltado meu corpo, né? Meu corpo, ação e emoção teatral, não é isso? Isso, essa oficina é voltada para jovens e adultos, né, a partir de 17 anos, que façam teatro ou não. As pessoas que não fazem teatro, que não têm experiência, também são muito bem-vindas, porque o objetivo é mostrar que qualquer elemento pode se tornar um objeto dramático, né? E é uma oficina muito divertida, porque a gente trabalha a partir do corpo, a partir da sua própria movimentação, a sua própria voz, e usando esse elemento como um elemento dramático, né? E um acontecimento na sua vida, ou enfim. E é uma oficina bem divertida, são 4 horas de duração, é uma coisa intensiva, mas é um trabalho que eu adoro fazer, eu adoro trabalhar com os corpos das comunidades para onde eu vou, porque a gente descobre, eu como artista descubro muitas coisas. Ana, você, falando do espetáculo, você foi indicada, né, ao Prêmio Shell também, a PTR, né? É uma chancela do trabalho, porque a gente sabe, quando a gente está aqui fora assistindo e aplaudindo, se deliciando com o espetáculo, a gente não tem a ideia do trabalho de vocês nos bastidores, né? De uma equipe completa, de estudo, de preparação, de dedicação, de abrir mão até às vezes de si, né? Pelo espetáculo, pela obra, né? Pelo trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobretudo nessa chancela, nesse reconhecimento de algo que a gente já sabe, né? Do quão magnífica você é em palco e fora também. Obrigada. É claro que quando a gente cria um projeto, um trabalho, a gente não cria pensando nisso, mas isso é o reconhecimento. Existem, assim, 2 maneiras da gente ter o nosso trabalho reconhecido, né? O primeiro deles, e eu acho que é o mais importante, é o reconhecimento do público, né? É você terminar uma sessão e encontrar aquele público ali te esperando para te dar um abraço, para dizer de que maneira eu, como artista, pude tocar esse espectador, né? Esse é o melhor, é o melhor reconhecimento. E a gente tem um outro reconhecimento que é o reconhecimento crítico, né? O reconhecimento especializado, que também é muito importante, porque ele demonstra que, de alguma forma, nós estamos tecnicamente realizando o nosso trabalho e a comunicação do nosso trabalho de uma maneira efetiva, né? Então, a gente não faz pensando nisso, mas é sempre muito bem-vindo, é sempre uma alegria muito grande, né? Quando a gente tem um reconhecimento técnico, né? De que o que a gente está fazendo é sinal de que é um bom caminho, né? Então, eu fiquei muito feliz com essas indicações, porque como você disse, isso é uma chancela de que é um espetáculo que vale a pena, é um projeto que valeu a pena investir tanto tempo e colocar tanta energia nele, né? Ana, e falando dele, vocês estão aqui em Fortaleza, já apresentaram em Curitiba, é isso? E seguem daqui para onde agora? Isso, a gente fez Curitiba, agora a gente vai fazer, então, de 1 a 10 em Fortaleza, de sexta a sábado, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas na Caixa Cultural Fortaleza. E aí, do dia 14 ao dia 23, a gente vai estar na Caixa Cultural de Salvador. E eu estou muito feliz porque é a segunda vez que a gente vai para Salvador e a primeira vez foi extremamente emocionante, né? E aí depois a gente volta para o Rio de Janeiro e faz uma temporada aqui também de 3 semanas.
Que maravilha. E aí eu encerro o ano para descansar um pouquinho. Porque precisa, né? Você vai aproveitar o Ceará também, né? Um pouquinho daqui da nossa terrinha que já lhe recebe de braços abertos, sim. né? Eu vou aproveitar as praias, vou aproveitar o sol, o calor, com certeza. Tá, joia. Queria que você fizesse um convite aí para quem está assistindo, se fazer presente, tanto na apresentação quanto nas oficinas, nos debates. Cultura, a gente sempre bate aqui, né? Cultura nunca é demais, pelo contrário, só enriquece a gente cada vez mais. Eu acho que sim, Elaine, eu acho que a cultura eu sempre digo isso, né? Esse projeto nasceu na pandemia e aí eu lembro as pessoas que o que foi que elas fizeram durante esse período que elas estavam dentro de casa, que não podiam sair. Elas consumiram cultura o tempo inteiro, consumiram séries, consumiram os produtos. A gente inventou uma maneira de levar o teatro para as pessoas em casa, né? Então, eu acho que a pandemia foi meio que um divisor de águas nesse sentido para provar para a nossa sociedade o quanto essa produção cultural é importante. Então, eu digo aos cearenses, às pessoas de Fortaleza e dos arredores também, viu? Quem quiser dar um pulinho, quem não é de Fortaleza, mas quer dar um pulinho para vir, venham, que vai ser um prazer muito grande. Eu estou muito feliz de estar indo para Fortaleza com esse espetáculo. A gente vai estar na Caixa Cultural Fortaleza, dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de novembro, para uma conversa sobre um assunto que é muito delicado, mas que é muito importante, e eu gostaria muito de lembrar vocês que a nossa conversa, apesar de ser séria, ela tem bastante humor. A gente está falando de entretenimento, estamos falando de teatro. Então, não se preocupem que não vai ficar todo mundo sentado lá sofrendo, não. A gente fala de coisas sérias, mas a gente não esquece que isso é teatro. Então, estamos ali para nos divertir também. Então é isso, dia 1, 2, 3, 8, 9, 10 de novembro, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. É uma temporada curta, então corre lá que eu estou esperando vocês para esse bate-papo. Tá joia, Ana. Muito obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Venha mais vezes para cá, tá? Até a próxima. Com certeza, muito obrigada, um beijo a todos e até lá, daqui a pouco eu tô aí. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.